Aqui nós temos uma fotozinha, o gado comendo. E aqui nós temos o gado parindo. Eu botei aqui um X e uma setazinha 2 centímetros. De que forma a nutrição afeta a reprodução? De que forma a reprodução intervém na alimentação? O que é que representa em termos de rebanho de leite um rebanho de vacas bem alimentadas? O que é que representa um rebanho de leite? Vacas mal alimentadas, vacas subnutridas. Então nós vamos falar muito sobre isso, porque no meu entendimento eu acho que uma das grandes falhas da nossa pecuária é porque ainda nós não entendemos qual é a importância da nutrição na reprodução da vaca, da reprodução dos bovinos leiteiros. E nós temos que entender que quando nós falamos em reprodução, nós falamos no parto. Ora, a vaca só dá leite parindo. Então, quando a gente fala em reprodução, a gente tem que entender também que logo após o parto vem a lactação. E são duas atividades de renda da atividade leiteira, que é o parto e o leite que vem logo depois. Por isso que a reprodução ela é tão importante dentro da atividade de leite. Por isso que nós falamos do controle da reprodução. O que é controle da reprodução? É a gente entender quais são os números que existem na reprodução. Que números são esses? Qual a importância de você trabalhar esse número? Nós vamos conhecer que números são, nós vamos entender quais são os fatores que atuam nesse número, o que é um período de serviço, o que é um período de retorno, um intervalo entre partos. Vamos entender os fatores que atuam em cada índice desse, de forma que a gente possa trabalhar isso de uma forma contínua, para daqui a 2, 3 ou 4 anos, todo mundo já tenha um conhecimento de quais são esses índices, o que é que pode fazer, de que forma calcular e de que forma cada um pode trabalhar dentro da sua unidade de produção para que esses índices sejam alcançados de forma na sua plenitude, ou dentro daquilo que é considerado normal. Só para você ter uma ideia, o índice hoje mais importante dentro da pecuária de leite é o intervalo entre parto. Ó, intervalo entre parto, pelas propriedades que a gente andou visitando, praticamente ninguém tem notação concisa de saber qual é o intervalo entre parto do rebanho, e é um número de extremamente importância. Nós vamos ter uma aula só sobre o intervalo entre parto, o que o intervalo entre parto representa, tá bom? Então nós vamos começar, né? Esse vai ser o nosso primeiro módulo, e nós vamos falar muito da questão da nutrição envolvido com a reprodução, ok? Então nós vamos começar nesse primeiro quadro para a gente entender isso aqui. Ou seja, o que é a hierarquia dos processos metabólicos, né? De que forma a energia e as proteínas no alimento atendem os processos metabólicos? Vamos prestar bem atenção nisso aí. Ou seja, os processos metabólicos nós dizemos que são 4, né? Basicamente. O primeiro processo metabólico é a manutenção. O segundo processo metabólico é o crescimento. O terceiro é a produção. E a quarta é a reprodução. Nós sabemos que os animais se alimentam e, ao se alimentar, os animais estão ingerindo um determinado nível de proteína, um determinado nível de energia. E que essa proteína e essa energia é para atender esses processos metabólicos, ou seja, a energia e a proteína vai atender a manutenção, vai atender o crescimento, vai atender a produção e vai atender a reprodução. Mas de que forma o organismo organiza tudo isso? Será que tudo isso ocorre de forma aleatória? Não, gente. Tudo isso ocorre de uma forma bem organizada e o mais importante, de uma forma hierárquica. Ou seja, vamos entender o que é isso. Então, o que é manutenção? Manutenção é um estado onde o animal, durante 24 horas, vamos pegar um exemplo, um animal de corte, que é mais fácil de entender. Nós sabemos que o animal de corte, você alimenta ele para ganhar peso, beleza? Mas o animal que está lá paradinho, ele está gastando
muita energia, porque ele tem um coração batendo, ele tem um pulmão trabalhando, ele tem um fígado trabalhando, ele tem um rim trabalhando. Todos esses órgãos do nosso organismo trabalham consumindo energia. Ou seja, parte dessa energia, dessa proteína, tem que atender esses órgãos. Então, o estado em que o animal passa, entendeu? Durante determinado período de 24 horas, a energia que ele gasta para ficar 24 horas no seu estado basal, o que seria o estado basal? Aquele estado que o animal está praticamente parado, ele não está correndo, ele não está exercitando, mas ele também não está ganhando peso. Nós chamamos disso estado metabólico de manutenção. Ou seja, um gado de corte, a manutenção é um animal que durante 24 horas ele se mantém com o mesmo peso. Ou seja, o que ele comeu foi só para se manter vivo. Ele não ganhou peso nenhum, ok? Nós chamamos de processo metabólico de manutenção. Ok. Ora, mas acontece que o animal, né, ele não absorve os nutrientes simplesmente para a manutenção do peso. Então, a segunda fase, o segundo nível de hierarquia dos nutrientes é o processo de crescimento. Crescimento, nós falamos aqui, é o crescimento tanto em altura quanto massa corpórea. Ou seja, então, por um animal ganhar peso, por um animal crescer, ele precisa de um novo nível de energia, de proteína, que é maior do que o da manutenção. Está vendo aqui? Ó? Aqui é o nível 1, ó. É o nível de manutenção. Aqui o animal, durante 24 horas, está mantendo o peso corpóreo dele, ele não ganha peso nenhum. Ora, só que para esse animal ganhar peso, crescer, ele tem que comer mais um quantitativo, entendeu? Que nós passamos para o nível 2. Veja aqui que o nível 2 é mais alto que o nível 1. Então, esse nível é o nível de crescimento. É o nível onde uma parte dos nutrientes que o animal consumir 24 horas já é direcionado para o ganho de peso, seja crescimento ou seja a massa corpórea, né? E principalmente nós falamos crescimento. Só que o animal ele não tem só que crescer, né? Ele também precisa ganhar peso. No caso da vaca de leite, é produzir leite. No caso do gado de corte, é ganhar peso. Então, ou seja, atingido os níveis de crescimento, entendeu? O excedente da proteína e energia vai para o nível mais em cima, que é o nível da produção. Então, veja que o nível de produção, o animal para ganhar peso, uma vaca que está dando leite, ela precisa ela já tem um excesso de nutrientes que ultrapassa o crescimento e ultrapassa a sua manutenção, ok? Então, a produção aqui de respeito, tanto no que de respeito ao ganho de peso, se for animais para corte, e a produção de leite, se for animais leiteiros. De forma que o entendimento que vocês têm que entender que isso é uma escala que vai de forma crescente. Ou seja, o animal, no metabolismo, ele não consegue liberar energia e proteína por crescimento quando a manutenção não é atendida. Ele não consegue liberar nutrientes para a produção quando o crescimento não é atendido. E depois da produção, gente, qual é o próximo nível? É a reprodução. E é aqui que a gente começa a entender a grande importância, a relação que existe entre nutrição e reprodução. Porque a reprodução ela é o nível energético proteico praticamente mais alto que o animal precisa, entendeu? É nesse ponto aqui que o animal está com disponibilidade de energia e de proteína, entendeu? Para poder ter nível suficiente e poder produzir hormônio de reprodução, conseguir ciclar e aí manter uma gestação. Então, esse entendimento que os nutrientes, entendeu? Eles são disponibilizados para essa atividade, entendeu? Dentro de uma escala de hierarquia. As coisas no organismo não estão de forma aleatória e sem organização. Tudo tem um porquê, tudo está muito bem organizado. De forma que nós temos que entender que esses 4 níveis. O nível mais baixo é a manutenção, entendeu? Próximo nível mais em cima, crescimento, produção e reprodução.
O que acontece quando os animais param de crescer? Quando o animal para de crescer, então esse crescimento sai. Então, o nível passa a ser de manutenção já vai para a produção. É o caso da novilha. A novilha que está no primeiro e segundo ano, ela está em crescimento. Então, ela tem que atender. Vamos pegar uma novilha de leite. Enquanto ela está novilha, ela atende a manutenção e o que sobra ela vai para o crescimento. Quando ela para de crescer, começa a dar leite, então praticamente ela não tem mais esse nível energético de crescimento, porque não existe. Então da manutenção ela já vai para a produção de leite. E da produção ela vai para a reprodução. Veja que a reprodução ela está no nível mais alto. O que é que isso quer dizer para a gente? Olha, se o nível energético começa do mais baixo e vai subindo até a reprodução, o que é que acontece quando a vaca começa a perder peso? Quando a vaca está no nível digamos, de corpóreo bom e essa vaca começa a perder peso, qual vai ser o primeiro nível energético, o primeiro processo metabólico que vai ser inibido? É aqui, gente, é a reprodução. Então veja que a escala ela cresce da manutenção para a produção e depois reprodução. O que acontece quando a vaca está aqui, a vaca está gorda, está viçando, está ciclando, está emprenhando? Tá beleza, está reproduzindo. Essa vaca começa a perder peso. O que acontece? Primeira coisa que quando ela começa a perder peso, começa a não ter mais nutrientes, não ter mais energia, não ter mais proteína suficiente. Primeira coisa que ela faz, ela corta a sua atividade, seu processo metabólico reprodutivo. E aí ela fica só com a produção e a manutenção. O que acontece quando a produção, você continua diminuindo o nível de energia e proteína? A produção vai caindo, chega um ponto que a vaca não produz mais. Aí ela vem para um nível energético de manutenção. O que acontece quando você continua diminuindo energia? Ela já começa, entendeu, a entrar no estado catabólico, entendeu? Aí ela já começa a entrar no processo de autoconsumo. O animal começa a perder peso de uma forma mais exagerada. De forma que nós estamos mostrando esse quadro para o entendimento de vocês que energia e proteína dentro do animal ele segue uma hierarquia de distribuição. Sempre manutenção, depois crescimento, produção e por último reprodução. E os animais que passam por um processo de déficit de energia e proteína, o primeiro processo metabólico que é inibido é o da reprodução. Por isso que a reprodução é o principal fator, entendeu? A reprodução é o primeiro reflexo na unidade de leite quando os animais não estão recebendo a devida suplementação energética proteica. Ora, se a reprodução é o primeiro processo, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer que começa a diminuir o número de parições. E isso vai interferir no aumento do intervalo de parto. Lá na frente, nós vamos entender isso direitinho, tá bom? De forma que esse primeiro quadro, que é importante que a gente entenda que a reprodução, digamos, ela é o top, né? Ela é o master no que diz respeito aos níveis nutricionais. Ou seja, para a vaca ciclar, ter uma boa fertilidade, uma boa cobertura, uma boa prenhez, ela deve estar no nível energético lá em cima. Quando a vaca começa a perder, entendeu? Quando você começa a oferecer uma quantidade de energia e proteína insuficiente, aquilo que a vaca necessita, o primeiro processo que ela corta é a reprodução. Mais uma vez, a reprodução é o último top da cadeia energética proteica, mas animal com déficit é o primeiro que é inibido, ok? Importante vocês não esquecer desse detalhe, tá ok? Vamos para o segundo conhecimento. O que é anabolismo e o que é catabolismo? Vamos entender isso bem direitinho. De que forma o anabolismo intervém no processo reprodutivo da fêmea bovina? Nós estamos aqui trazendo um quadrinho para vocês. Eu gosto muito de criar essas imagens, eu crio, que é para vocês facilitar o entendimento.
Então, vamos entender o que é o catabolismo. O catabolismo é uma expressão que a gente usa para dizer que o animal está no processo de perda de peso, entendeu? Catabolismo. E o que é o anabolismo? O anabolismo é um processo metabólico onde o animal está numa fase de ganho de peso. Daí porque se usa a expressão anabolizantes, né? Vamos estar usando anabolizante. O anabolizante é aquela substância que faz a pessoa ganhar peso. Ou seja, então todo organismo, seja um cachorro, um homem, ou uma vaca, um cavalo, quando está no estado anabólico, está no anabolismo, ele está ganhando peso. Aqui uma seta, ó, ganhando peso. Quando está no estado de catabolismo, ele está perdendo peso. E aí, gente, ganhar peso, perder peso. O que é que isso representa em termos? Qual a importância que isso tem na reprodução? Gente, isso é um fato super interessante. Hoje sabe-se, eu vou passar para vocês algumas informações de conhecimento mais específico. Sabe que o animal, quando está na fase de catabolismo, quando ele está perdendo peso, o que acontece? Então, os principais tecidos do organismo, os principais órgãos envolvidos nesse processo é o tecido adiposo, que perde a gordura, o tecido muscular, que perde a proteína, o tecido hepático, o fígado, que é, digamos, que é o órgão mais responsável pelo metabolismo intermediário, e temos também aqui o tecido ósseo, que também perde minerais. Então, o que é que hoje a ciência já descobriu? Já se descobriu que quando o animal está numa fase de catabolismo, quando ele está perdendo peso, esses tecidos, tanto adiposo, como muscular, como hepático, esse tecido ele produz substâncias, entendeu? Essa substância nós vamos chamar em conjunto de fatores inibidores das gonadotrofinas. Não interessa para a gente saber que substâncias são essas, mas já descobriu que o tecido adiposo, o nosso tecido gorduroso, quando está sendo degradado de forma muito rápida, do da vaca, produz uma substância chamada lecitina. Essa lecitina já é envolvida, inibir no hipotálamo o centro do controle da reprodução. Entender que no hipotálamo, no cérebro da vaca, é onde se encontra o centro do controle reprodutivo, entendeu? É nesse centro que ocorre a liberação do FSH e LH. Esse FSH e LH são os hormônios responsáveis pelo processo reprodutivo da vaca. São os hormônios que fazem a vaca entrar em cio, são os hormônios que fazem a vaca emprenhar e são os hormônios que fazem ficar gestante e que faz a vaca segurar uma gestação. E o que acontece? Os animais que estão passando pelo catabolismo, ou seja, eles estão perdendo tecido adiposo, eles estão perdendo tecido muscular, eles estão, em parte também, não é que seja perdendo, ou seja, esses tecidos estão regredindo de massa de tamanho. Esses tecidos, ele libera essas substâncias que nós vamos chamar em conjunto, em fatores inibidor das gonadotrofinas. Então, essas substâncias, quando chegam no hipotálamo, no centro do controle reprodutivo, eles bloqueiam e inibem a liberação do FSH e do LH. Ora, o FSH e o LH são os hormônios responsáveis pela reprodução. O que acontece se esses hormônios não são produzidos? O animal vai entrar em anesto, que nós dizemos que anesto é a mesma coisa que a vaca para de ciar, ou então ela pode até estar viçando, mas é uma vaca subfértil, ou seja, ela não tem uma boa taxa de fertilidade. Às vezes, ela precisa de 2, 3 coberturas para poder emprenhar. Então, esse processo de falta de cio e subfertilidade está muito envolvido com a questão do catabolismo. Então, revisando de novo, o catabolismo é o processo pelo qual o animal está em perda de peso. Durante esse processo de perda de peso, o tecido adiposo, o tecido muscular, o tecido hepático libera substâncias que nós chamamos de
promotores e inibidores da gonadotropina. Essas substâncias que já são conhecidas, já tem o nome delas, mas para a gente não interessa. Essa substância ela tem um efeito no hipotálamo, no cérebro do animal, inibindo a produção. Eu até botei a diminuição ou ausência dos dois hormônios responsáveis por todo o processo reprodutivo das vacas, que é o FSH e o LH. Ora, esse hormônio que é responsável pela reprodução, se eles não são produzidos, o que vai acontecer? O animal entra em anêxtase, para de ciar ou de viçar, o próprio gente diz, ou então esses animais são submetidos a uma atividade de subfertilidade, ok? Bom, e o que acontece quando o animal ganha peso? Ora, o animal que está na fase de anabolismo e na fase de ganhar peso, já foi observado que não existe nenhum hormônio, nenhuma substância que iniba esse processo. Pelo contrário, alguns parecem que até estimulam. É tanto que a vaca que está nessa fase de anabolismo, elas estão constantemente viçando. O que acontece às vezes é que essas vacas, quando ganham peso demais, de tão gorda, elas têm dificuldade de emprenhar pelo acúmulo de gordura no seu sistema reprodutivo, que é diferente das vacas que não estão viçando. Elas estão viçando, elas têm ciclo até normais, entendeu? Mas elas podem ter uma baixa fertilidade em função do acúmulo de gordura, diferente da questão do catabolismo. Então, gente, isso aqui, ó, nós vamos falar muito isso aqui quando a gente falar do expressão chamada balanço energético negativo. Nós vamos ter uma apresentação só sobre isso, entender qual a importância do balanço energético negativo, entendeu? Na reprodução da vaca de leite. E para a gente entender esse balanço energético negativo, é importante que a gente tenha essa definição. Lá na frente, quando eu falar para você balanço energético negativo, gente, se lembra que eu falei lá naquela aulinha sobre o anabolismo, a questão animal quando está perdendo peso, naquela fase está liberando substâncias que agem no cérebro da vaca, e essa substância ela inibe a produção dos hormônios que estimulam a produção do FSH e LH. Por isso que vacas que estão perdendo peso, elas tendem a não viçar ou ser subfértil, entendeu? Na verdade, nós dizemos que seria uma subfertilidade, né? Na frente eu vou explicar para vocês um pouquinho da definição, né? Bom, um outro quadro muito importante também, gente, é o seguinte. Lembrando que nós já falamos da hierarquia dos processos metabólicos, já falamos um pouco de catabolismo, anabolismo, o entendimento que vacas perdendo peso, ela produz substâncias que inibem os hormônios da reprodução. É isso que eu quero que você entenda. Vaca que perde muito peso para de viçar, por quê? Porque os tecidos que perdem muito peso liberam substâncias que atuam no sistema reprodutivo, principalmente no hipotálamo, evita a produção dos hormônios da reprodução e a vaca passa a não viçar, passa, digamos, ser subfértil, né? Bom, vamos entender uma definição importante, né? Vamos tornar aqui. O que é, na verdade, o que é que nós vamos chamar como fertilidade e subfertilidade? Entendeu? Isso é uma definição importante. Opa, peraí. Bom, ó. A fertilidade, gente, é um estado onde o animal, digamos, está... A vaca... Vamos pegar um exemplo. A fertilidade é aquele animal que está na sua plena capacidade de se reproduzir. É a fertilidade, né? Pronto. Vamos entender na prática o que é uma vaca fértil. É uma vaca que pare, é uma vaca que retorna o cio com 60 a 70 dias, é uma vaca quando ela é coberta, normalmente ela emprenha da primeira vez. Então, isso que nós chamamos de vaca fértil. Se ela não emprenha, ela retorna o cio com 21 dias, 18, mas da segunda vez ela já emprenha. Isso nós chamamos de vaca fértil. O que é uma vaca infértil? Infértil é o animal que não tem capacidade de se reproduzir. Mas no ciclo metabólico, dentro desse processo, muitas vezes o termo fertilidade é uma vaca infértil, aquela vaca que ela não reproduz e ela dificilmente ela tem um distúrbio hormonal, metabólico, que ela não consegue reproduzir.
O que nós temos mais comum é que nós chamamos de infertilidade metabólica, ou seja, são vacas que, dentro de um determinado período, elas estão em estado corpóreo tão ruim, tão magras, entendeu? Que o estado de magreza dela é inconivente com o processo reprodutivo. Aqui nós falamos ontem, ela está em estado catabólico e ela está produzindo muitos fatores que estão inibindo o processo, digamos, reprodutivo. Ou seja, nós chamamos de infertilidade. E o que é a subfertilidade? Subfertilidade nós dizemos que é um meio. Aqui seria a fertilidade, né? Seria o ideal. Nós teríamos a infertilidade metabólica, que aqui é uma vaca que não está viçando. E nós temos a subfertilidade, que é o intermediário, que nem é aquela vaca que está 100% fértil, ela é fecunda, ela tem um cio, ela tem um cio, digamos, ela manifesta o cio de forma bem eficiente, ela é coberta, ela emprenha. E a vaca subfértil é aquela vaca que normalmente o cio dela já não é tão, ela já não é tão um cio tão bem manifestado, às vezes é um ciozinho mais silencioso, é aquela vaca que o touro cobre 3, 4 vezes para ela emprenhar, entendeu? Então está entre a fertilidade e a infertilidade metabólica, entendeu? Agora, gente, isso aqui é uma coisa importante, grave isso é importante para vocês. Qual é a relação que existe entre o peso corpóreo do animal e a sua fertilidade? Qual é a relação que existe entre o peso corpóreo do animal e a sua fertilidade? Muito importante esse quadrinho aqui, eu vou ler para vocês. Ó. Excluindo os processos patológicos, nós vamos excluir as doenças, entendeu? As doenças que, como nós falamos em metabolismo, nutrição, a gente esquece um pouco doença. Então, ó, excluindo os processos patológicos, ou seja, as doenças, a fertilidade de cada vaca é dependente de sua massa corpórea, ou melhor, do seu peso, que varia de forma individual para cada vaca. O que é isso, gente? Cada vaca ela tem o seu, digamos, a sua massa corpórea, ela tem um peso que é compatível com a sua fertilidade. Como é que nós vamos entender isso? Uma vaca, por exemplo, você tem no curral lá 30 vacas. Você pode ter uma vaca que a fertilidade dela é ideal quando ela está com 380 quilos. Mas você pode ter uma vaca que ela só tem fertilidade com 420 quilos. Mas tem uma vaca que a fertilidade dela é ideal quando ela está com 500 quilos. E isso é do metabolismo individual de cada indivíduo. Então, cada indivíduo, cada vaca, a sua fertilidade está relacionada a um peso metabólico, a uma massa corporal, que isso é particular, isso é individual de cada indivíduo, de cada vaca, entendeu? Então não existe essa que as vacas para viçar elas têm que estar com 450 quilos. Isso não existe. Existem alguns padrões, mas cada animal tem a sua conotação. Então aqui para a gente entender a relação do peso corporal com a fertilidade, eu fiz aqui um gráfico para a gente entender. Aqui é um gráfico onde aqui eu tenho 300 quilos e aqui eu tenho 600 quilos. Aqui eu estou pegando, vamos supor, um gráfico onde uma vaca, né, eu botei 300, mas eu acho que é para ter botado 400. Então aqui nós temos 400 quilos e aqui seria 600 quilos. Ora, mas essa vaca, ela tem aqui, ó, em amarelo, ela tem um peso padrão, entendeu? Que seria a faixa de peso de ótima fertilidade para essa vaca, entendeu? Aqui podia ser todo 500 quilos, vamos supor disso. Beleza, então essa vaca está com 500 quilos e ela está com a fertilidade, beleza, entendeu? Está viçando direitinho, ela precisa de ter esse peso. O que acontece quando essa vaca começa a perder peso? Aqui nós estamos na escala descendente, perda de peso. Quando ela começa a perder peso, ela sai da fertilidade e começa a entrar numa outra fase que é a subfertilidade. Aqui a vaca está dando um cio bem forte. Aqui aquela vaca que quando cia você nota que ela está soltando aquele muco, entendeu? Que de longe o touro consegue percebe que a vaca está no cio. Então há todo um processo, entendeu? Que denota uma alta taxa de fertilidade. Ora,
Mas aqui a vaca está numa situação de peso compatível com essa fertilidade. A vaca começou a perder peso, vem perdendo, perdendo. Ela entra numa outra fase, nós chamamos de faixa de peso de subfertilidade. Aqui, a vaca ainda pode estar até viçando, mas é aquele cio mais fraco, aquele cio mais silencioso, entendeu? O touro cobre, normalmente, ela não tem hormônio para segurar a gestação, ela precisa de 2, 3 coberturas para entranhar, nós chamamos de subfertilidade. Depois essa vaca continuou perdendo peso. Aí, gente, ela entra numa faixa de peso de infertilidade metabólica. Aqui não. Aqui ela para de viçar. E vaca que não viça, não é coberta, não emprenha, entendeu? Então aqui é um quadro que eu fiz para você entender de forma conclusiva, entendeu? Que toda vaca ela tem peso metabólico compatível com a sua fertilidade e que para você manter a fertilidade no seu rebanho, você precisa que todas as vacas estejam em condição corpórea particular que mantenham essa boa fertilidade. Se esse nível de energia e proteína não é atendido, as vacas começam a perder peso, elas começam a entrar na fase de subfertilidade. E aqui, gente, quando isso acontece, aí, primeiro sintoma, entendeu? O intervalo de parto começa a aumentar. E aí o produtor começa a ter prejuízo. E se porventura as vacas continuam perdendo peso, elas entram na terceira faixa, que é na faixa de peso de infertilidade metabólica. Por que é que eu falo de infertilidade metabólica? Porque elas são inférteis temporariamente. Quando essas vacas voltar a recuperar peso, elas retornam para a faixa de peso ósseo. Gente, esse quadro aqui, vocês memorizem isso. Memorize esses quadros que eu estou falando para vocês. Essa ideia do anabolismo e catabolismo. A ideia que vaca perdendo peso, ela produz substâncias que inibem no cérebro os hormônios da reprodução. Memorize também esse quadro aqui que é importante, entendeu? Vocês vão tirar muita conclusão importante com relação a essa apresentação. E por último, né, eu sempre vou me atentar para a gente, durante essas apresentações, a gente não se estender muito. E por último, nós vamos entender os dados experimentais. Bom, esses dados experimentais é uma coisa interessante que eu tenho para vocês. Isso foi uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa Gado de Leite. Uma vaca em bom estado corpóreo, ciclando, quantos quilos ela deve perder para parar de ciar? Ou seja, parar o cio. Isso foi um trabalho feito pela Embrapa Gado de Leite. Eles fizeram um trabalho muito interessante e chegaram à seguinte conclusão. Em média, as vacas perdem de 20 a 30% do peso corpóreo para elas pararem de viçar. 20% do peso corpóreo, 4 vezes 2 outros. Lembrando que se for uma vaca de 400 kg, daria 80 kg de peso corpóreo. Aí você diz 80 kg, uma vaca pode perder 80 kg. Lá na frente nós vamos entender isso direitinho. Tem vaca que perde muito mais, entendeu? Mais do que isso. Isso aqui é só para entender, né? Ó, a vaca estava corpóreo, estava ciclando. E aí eles quiseram saber, né? Já sabiam, né, que as vacas, quando perdiam peso, não viçavam. Eles foram fazer um levantamento de entender que peso é esse, né? Chegaram à conclusão que fica entre de 20 a 30%. Ou seja, vacas pararam de viçar perdendo 20%, outras 22%, outras 24%, outras 26%. Então eles pegaram o limite e publicaram esse trabalho que é em torno de 20 a 30% do peso vivo. E aí também fizeram um trabalho. Uma vaca magra, entendeu? Uma vaca magra, sem viçar. Qual é a quantidade de alimento necessário para trazer um peso metabólico para essa vaca viçar? É isso aqui, ó. Desculpa, ó. Aqui, ó. Pegaram uma vaca que estava nessa faixa de infertilidade metabólica, vaca magra, nem estava viçando. Então, quiser trazer essa vaca para cá, para essa faixa de fertilidade. Ou seja, então, o que é que essa vaca precisa de alimento? Olha que coisa interessante. Isso foi feito também na Embrapa. Eles calcularam o seguinte, que essa vaca comeu 722 kg de matéria seca, 722 kg de matéria seca,
402 kg de NDT. NDT é um termo que a gente usa para quantificar energia, ou seja, ela precisou de 402 kg de nutrientes energéticos, ela precisou de 50 kg de proteína bruta, ela precisou de 194 kg de concentrado e comeu 2.374 kg de silagem de capim. Veja aí, gente, como esse dado é interessante. Memorize isso. Memorize essa questão de peso. Memorize essa questão de fertilidade. E vê que a fertilidade, entendeu? Ela está relacionada ao quê? Fertilidade está relacionada ao peso metabólico. Vaca que perde peso, ela entra na fase de fértil, ou então ela entra na fase da infertilidade. Então, esse foi um trabalho desenvolvido pela Embrapa, eu mostrei para vocês, para enriquecer nossa apresentação e saber que isso tanto é verdade que está um exemplo de uma vaca precisou comer 194 kg de concentrado, 2.374 kg de silagem de milho para sair no estado de subfertilidade, magra sem viçar, até o ponto que ela foi ganhando peso e quando ela viçou, entendeu? Quando ela teve o segundo, foi cio, que não considerado o primeiro, quando ela teve o primeiro cio e retornou o segundo cio, e aí eles foram verificar, fazer o estudo, quantos quilos de matéria seca, e chegar a essa conclusão: 194 kg de concentrado, 2.374 kg de silagem de capim de milho. De forma que nós estamos encerrando por aqui. Estudem essa apresentação, porque ela é muito importante. Essas informações são muito boas. E nós vamos sempre estar trabalhando muito, nós vamos falar muito aqui para frente, muito sobre fertilidade e subfertilidade. Então, quando falar em fertilidade, você fica sabendo que é o top, aquela vaca que está como se diz, está tudo bem, está viçando bem, cobriu, segurou. Quando falar em subfertilidade, já é aquela vaca que está com probleminha, não emprenha bem, entendeu? O cio é fraco. E quando falar de infertilidade metabólica, é vaca que não está viçando porque está com peso abaixo do que ela precisa para entrar na fase normal. Então não esqueça esse quadro aqui, que é muito importante, e também não esqueça esse quadro aqui, ok? Até mais, até a próxima.